Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos nós aqui mais uma vez nas aulas de matemática do sétimo ano, nossa quarta aula. E hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de álgebra que iniciamos na aula anterior. Certinho? Eu sou o professor Wilton e venho trabalhar com vocês hoje os conteúdos de matemática do sétimo ano. Bom, galera, na última aula, a gente trabalhou alguns conceitos de variáveis e incógnitas. Vimos que o incógnita é toda aquela letrinha, todo aquele símbolo que representa um valor desconhecido, no qual, através das manipulações matemáticas, eu consigo encontrar esse valor. Já a minha variável, aquela letrinha, aquele símbolo, ele pode assumir mais de um valor. Vai depender da nossa expressão algébrica. Certinho? Então, variável pode ser entendida como uma classificação ou uma medida, uma quantidade que se altera em cada caso ou unidade de estudo. Uma propriedade do objeto de estudo que pode ser medida e enumerada. Hoje, a gente vai fazer uma diferenciação entre variável independente e variável dependente. Vamos lá? Bom, galerinha, variável independente. Variável independente são essas variáveis que influenciam ou afetam uma outra variável. Ela vai ser um fator determinante, uma condição ou causa para um determinado resultado, efeito ou consequência. Como é que a gente pode ter um exemplo de variável independente? Quando a gente vai lá abastecer o carro da gente, temos lá o valor fixo do preço do combustível e quanto mais a gente abastece, maior vai ser o preço pago. Ou seja, essa minha variável é a quantidade de litros que eu estou comprando. Essa minha variável, a quantidade de litros, vai influenciar diretamente no preço pago por mim quando for abastecer. Então, essa variável independente, ela está causando um efeito na minha variável dependente, que nesse nosso exemplo, a variável dependente vai ser o preço pago no abastecimento. Então, variável dependente são valores, fenômenos ou fatos a serem descobertos ou explicados, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. Então, veja só, foi aquilo que eu falei para vocês. A variável independente é a quantidade de litros que eu estou colocando, estou abastecendo, e a variável dependente vai ser o preço pago por mim durante o abastecimento. Quanto maior for a quantidade de litros abastecidos, maior vai ser o valor pago por mim. Ou seja, o valor depende da quantidade de litros. Ela também é o fator que aparece, desaparece, aumenta ou diminui à medida que o pesquisador modifica a variável independente. Ok? Então, observe aí esse meu exemplo, galerinha. Y é igual a 3x. O que isso quer dizer para a gente? Vamos aqui para o quadro. Y é igual a 3x. Significa dizer, galerinha? Então, significa dizer o seguinte, que essa minha variável y aqui, ela está sendo influenciada por essa variável x. O valor de y depende do valor de x. Observe esse meu exemplo. X aqui, ele vai ser a minha variável independente. Já o meu y vai ser minha variável dependente. Conforme eu vou alterando aqui
o valor de x e de y. O valor de y, conforme eu vou mudando o valor de x, o valor de y vai mudando. Se eu aumento x aqui, y também vai estar aumentando. Se eu diminuo o valor aqui de x, minha variável dependente y também vai estar diminuindo. Certinho? Então, uma vai estar dependendo da outra. Tranquilo? Então, vamos lá para os nossos exemplos. Então, observe aí, galerinha. O preço do quilograma depende do tipo de fruta que se compra. Trago para vocês agora um exemplo de uma vendedora. Cris é vendedora de frutas e pretende cobrar pelo quilograma de 4 tipos diferentes de frutas. O dobro daquilo que ela paga. A tabela seguinte representa a correspondência entre cada tipo de fruta e o seu preço a ser cobrado. Então observem aí na tabela, galerinha. A laranja que Cris compra, ela tem aí, ó, ela compra por R$ 1,40 e ela vai estar cobrando o dobro. O dobro, lembre-se, é 2 vezes aquele valor que eu tenho. Ou seja, ela compra por R$ 1,40 e vende por R$ 2,80, o dobro, 2 vezes. A maçã, ela compra a maçã por R$ 2,00 e revende para o seu cliente por R$ 4,00, dobrando esse valor. A pera, mesma situação, por R$ 2,50, dobra o valor para vender ao cliente, R$ 5,00. E por fim a uva, ela compra por R$ 3,50 e repassa vendendo ao seu cliente por R$ 7,00. Então observe o seguinte, essa minha coluna daí, do valor de compra, está influenciando diretamente no valor da venda. Ok, galerinha? Então, essa é uma das nossas aplicações de variável dependente e de variável independente. Vamos lá? Então, observe esse exemplo aí que eu trago para vocês. Me diz o seguinte, uma indústria de brinquedos possui um custo mensal de produção equivalente a R$ 5.000, mais R$ 3,00 por brinquedo produzido. Qual o valor do custo da produção de 2.000 peças, sendo a lei que forma a função C igual a 5.000 mais 3x. Então, galerinha, vem aqui comigo. Então, veja só. Segundo o meu exemplo aí, ele me diz que o custo da produção dessa fábrica de brinquedos, ela já é um custo de R$ 5.000 inicialmente, mais R$ 3,00 por cada peça. Então, se a gente observa a lei dessa minha função daí, ele me diz no exemplo que C é igual a 5.000 mais 3x, onde esse 5.000 daqui, ó, é um valor já fixo, ele já vai gastar isso daí na produção. E esse meu termo aqui, galerinha, ó, o 3x, 3 representa os R$ 3,00 por cada peça e o x é a quantidade de peças que essa indústria deseja produzir. No nosso exemplo, ele me disse que a quantidade de brinquedos, 2.000 brinquedos, certo? Então, o que é que eu vou fazer aí, professor? O valor de x, que é a minha variável independente, eu posso escolher quantos brinquedos eu vou estar fabricando, e C, ó, é o meu custo. C depende da quantidade de brinquedos que eu estou fabricando. Ou seja, quanto mais brinquedo eu fabrico, maior o custo para produzir. Quanto menos brinquedo eu fabrico, menor o custo para produzir. Então, C depende de X. Vamos lá resolver? Então, ó, C vai ser igual a 5.000
mais 3 vezes x é o seu valor, galerinha. 2.000 unidades desses brinquedos. Só substituir aqui, ó. Beleza? Então, ó, o custo C é 5.000 mais 3 vezes 2.000, 6.000. Ou seja, galerinha, ó, o custo para essa fábrica de brinquedos produzir 2.000 unidades vai ser 5.000 mais 6.000, 11.000 reais essa empresa vai gastar para produzir essa quantidade. Então, observe o seguinte, trabalhamos aí com a variável independente, que é a quantidade de brinquedos, e com a variável dependente, que é o custo. Se ela não quiser gastar tanto, é só produzir menos. Ok, galerinha? Vamos para a próxima? Na minha próxima questão, diz o seguinte: quais os valores de y nas funções abaixo para os valores de x igual a menos 2, 0 e 3. Então, observe aí, ó, eu tenho duas funçõezinhas e tenho a seguinte situação. Y é igual a 2x mais 4. E pede que eu substitua x por menos 2, por 0 e por 3. Então, a gente vai observar o seguinte, galera. Conforme eu vou mudando o valor de x, o valor de y também vai ser diferente para a minha mesma função. Vamos lá? Então, ó, para a primeira situação em que x tem que ser igual a menos 2. Então, ó, y vai ser igual a 2 vezes x, ó, tem que ser substituído por menos 2. E o 4, como não tem nenhuma variável aí, apenas repito ele. Tranquilo? Então, lembrando, ó, a ordem, sempre quando eu tenho uma expressãozinha algébrica, é resolver primeiro multiplicação, divisão e depois soma ou subtração. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4. Então, essa minha multiplicaçãozinha aqui de 2 vezes menos 2 deu menos 4. E esse meu termo daqui, ó, que não tem variável, estou repetindo. Y vai ser igual a menos 4 mais 4, 0. 4 positivo menos 4 negativo, 0. Então, y é igual a 0 quando x vale menos 2. Beleza? Vamos para o outro valor. Quando x for igual a 0, e y vai valer quanto, professor? Só pegar o valor de x aqui, ó, e substituir por 0. 2 vezes 0 mais 4. Y vai ser igual a qualquer número multiplicado por 0, galerinha, é 0. Então, 0 mais 4. Y vai ser igual a 0 mais 4, 4. Qualquer número adicionado ou subtraído de 0 vai ser o próprio número. Beleza? E para o último, quando x for igual a 3. Vamos ver como é que y se comporta. Y vai ser igual a 2 vezes 3 mais 4. Primeiro a multiplicação, ó. 2 vezes 3 é 6 mais 4. Ou seja, 6 mais 4, y vale 10. Então, galerinha, ó, só para comprovar, y para essa minha função é a variável dependente. Vimos que conforme eu vou mudando o valor aqui de x, ó, de menos 2, 0 e 3, eu obtive valores diferentes para y. Certinho?
Para a minha próxima expressãozinha, quando y vale 3x, vou substituir pelos mesmos valores. E a gente vai perceber mais uma vez que y vai estar mudando o seu valor, porque ela é uma variável dependente. Então vamos lá, ó. Y é igual a 3x. Vou fazer para a primeira que x vale menos 2, que foi proposto aí no meu exemplo. Então, ó, y é igual a 3 vezes menos 2. Só substituir o valor de x aqui, galerinha. Agora vai ficar simples, ó. Na frente do 3 tem o sinalzinho de mais, aí eu vou fazer o joguinho de sinal. Mais vezes menos é menos. 3 vezes 2, 6. Ou seja, quando x vale menos 2, y vale menos 6. Próximo valor. Quando x é 0, y vai ser quanto? 3 vezes o valor de x, que é 0, y vai ser igual a 0 multiplicado por qualquer outro número, é 0. E o nosso último exemplo aqui, x valendo 3. Qual o valor de y? 3 vezes o valor de x, que é 3. Veja, galerinha, que eu estou apenas substituindo o valor proposto e depois fazendo as operações matemáticas. 3 vezes 3, 9. Então, mais uma vez, conforme a gente foi mudando o valor de x, foi aumentando, ó, de menos 2 para 0 para 3, foi aumentando o valor de x, consequentemente foi aumentando o valor de y. Isso a gente diz que é uma grandeza diretamente proporcional. Se a variável independente aumenta, a variável dependente também vai estar aumentando. Se a variável independente diminui, a variável dependente também vai estar diminuindo. Grandeza diretamente proporcional. Tranquilo? Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Numa serigrafia, o preço de cada camiseta relaciona-se com a quantidade de camisetas encomendadas. Através da fórmula y é igual a 0,4x mais 60, se forem encomendadas 50, 80 e 100 camisetas, qual é o custo para essas quantidades? Então, galerinha, mesma situação aí. Eu tenho uma variável dependente e a minha variável independente. Observe aqui em cima, ó, a função que ele me deu. Y é igual a 0,4x mais 60. X está variando, é a quantidade de camisetas que eu estou encomendando. Se x varia, sua variável dependente também vai variar. X está aumentando, y vai ter que aumentar. Vamos lá? É simples, ó. Mesma situação, só substituir o valor. Y vai ser igual a 0,4 vezes x para a primeira situação, ele quer saber quando você encomenda 50 camisetas. Mais 60. Veja só, galerinha, ó. X eu substituí por 50. Então eu vou ficar aqui, ó. Resolvo primeiro a multiplicação. 0,4 vezes 50 é 20. Certinho? Mais 60. Y vai ser igual 20 mais 60, 80 reais. Ou seja, quando o cliente encomendar 50 camisas, ele vai estar pagando 80 reais. E quando ele encomendar aí 80 camisas? Vamos lá, ó. Mesma situaçãozinha aqui, só que o X não é mais 50, agora 80.
y é igual a 0,4. X agora vai ser 80 mais R$60. Mais uma vez, ó, só peguei o valor de X e substituí por 80. Tranquilinho? Então vamos lá. Y vai ser igual a 0,4 vezes 80. Isso está dando 36. Mais 60. Y vai ser igual a 36 mais 60, R$96. Ou seja, o valor pago pelo cliente para 80 camisas, R$96. E por fim, o último, y é igual a 0,4 quando x for 100 camisas encomendadas. Y vai ser igual a 0,4 vezes 100 é 40. Mais 60. Y vai ser igual a 40 mais 60, R$100. Então vamos ver lá nossas alternativas. Então, ó, se a gente observa aí, 80, 92 e 100, letra... Gente, tem, 92. 80, 92 e 100. Temos aí a letrinha A. Certinho? Professor, só deu uma erradinha aqui na multiplicação. Tá vendo, professor? 0,4 vezes 80 é 32. Então fica 92 aqui, ó. O professor não prestou atenção, vai perder ponto. Certinho, galerinha? Então, letra A pra gente. Vamos lá? Na próxima questão me diz assim, ó. Arthur pretende comprar figurinhas para dar de presente ao seu sobrinho, caso ele tire boas notas em matemática. A loja que Arthur encontrou as figurinhas desejadas por seu sobrinho faz entregas com frete de R$5 e com o custo de cada pacote de figurinha é R$1. Quantos pacotes de figurinhas o sobrinho vai ganhar se Arthur decidir gastar R$25, sendo y é igual a 5 mais 1 vezes x. Então, galerinha, veja o que está ocorrendo aqui. Ele me dá a lei que é y igual a 5 mais 1 vezes x. Observe agora, a minha variável independente aqui, ó, está sendo o meu y. Por que isso, professor? Porque ele já sabe quanto ele vai gastar. Se ele quer gastar R$25, ele vai conseguir comprar uma quantidade de figurinhas. Se ele decidir gastar R$40, vai aumentar o meu número de pacotes de figurinha. Ok? Então, segundo o meu enunciado, ele me diz que Arthur vai gastar R$25 para dar de figurinhas para o seu sobrinho. Então, ó, R$5 aqui é o frete que está sendo cobrado, mais 1 vezes x. 1 é o valor por cada pacote. E x, ó, x está sendo a quantidade de pacotes que Arthur vai adquirir para seu sobrinho. Ok? Então vamos lá ver quantos pacotes de figurinhas Arthur vai comprar para o seu sobrinho gastando R$25. Y vale R$25 porque é o custo que ele vai, o valor pago para essa compra, 5 mais 1 vezes x. Observe o seguinte, galerinha, 1 vezes x é x. Então, ó, esse número 1 não precisa aparecer, certinho? Sempre que meu coeficiente na frente da minha variável de uma incógnita for 1, não necessariamente ele precisa aparecer. Caso você queira colocar, não vai interferir em nada, ok? Mas é interessante a gente se acostumar com o coeficiente 1 não aparecer na frente da letra ou do símbolo.
Tranquilo? E agora, galerinha? Simples, ó. Lembra do que eu falei na última aula? Letra de um lado, número do outro. Quando eu mudo um termo de lado, eu tenho que mudar o seu sinal, certinho? Então, veja o seguinte. Vou deixar o 25 do meu lado esquerdo. Esse 5, ó, é número. Eu vou passar para o meu lado esquerdo. Ele está positivo. Quando eu passo ele para o outro lado, tem que inverter o sinal. Vai ficar negativo. Igual a x, que ficou sozinho do outro lado. Ele é uma variável. Então, tá aqui, ó, bonitinho. 25 menos 5 é 20, igual a x. Ou seja, galerinha, Arthur vai dar 20 pacotes de figurinha para o seu sobrinho. Imagine o seguinte, que de repente o sobrinho de Arthur tira 10. Aí ele diz, eita, meu sobrinho ele precisa ser melhor recompensado. Vou dar 50 pacotes de figurinha a ele. Quanto é que Arthur iria gastar para essa situação? A gente iria utilizar aqui, ó, a mesma função. Só que agora y seria a variável dependente, que é o custo que ele vai pagar. E x, a minha variável independente. Certinho? Vamos só utilizar esse exemplo para essa situação, ó. Y é igual a 5 mais 1 vezes. Arthur disse, meu sobrinho tirou 10, vou dar 50 pacotes a ele, ó, vezes 50. Y é igual a 5 mais 1 vezes 50, 50. Agora, para a minha adição, y vai ser igual a 5 mais 50, 55 reais. Arthur iria pagar 55 reais para presentear seu sobrinho estudioso com 50 pacotes de figurinha. Beleza, galerinha? Então, ó, veja, é bem tranquilo. Só a gente observar quais elementos são variáveis dependentes e independentes e depois, ó, tranquilo, substituir e resolver o nosso problema. Vamos para a próxima? Então, galerinha, por hoje é só. Encerramos nossos trabalhos de álgebra. Por hoje, a gente retomou o conceito de variável e diferenciamos uma variável dependente e independente. A independente influencia diretamente na variável dependente. Ok? Então, ó, próxima semana estaremos de volta com mais conceitos de matemática aplicados no 7º ano. Espero vocês, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês.